os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Avançando pela fé na palavra de Deus, vivendo esse clima de fé. E o tema da nossa igreja, avançando pela fé, porque nós entendemos que a nossa força e a nossa vitória está no Senhor. A Bíblia nos orienta que nós devemos orar e permanecer orando sempre, buscando a presença do Senhor sempre. E é por isso que nós oramos e convidamos a igreja para orar e a jejuar permanentemente, porque entendemos que além de toda oração, de todo o jejum que fazemos pessoalmente, mas quando nos juntamos como igreja, coletivamente, terminando o mês e iniciando outro mês, orando e jejuando, nós estamos declarando que a nossa confiança está unicamente no Senhor, avançando pela fé. E por esses dias, eu estava lendo esse texto. Eu creio que você já leu esse texto várias vezes. É um texto muito conhecido. E eu li esse texto e saltou aos meus olhos algumas verdades. Quando nós dependemos de Deus e vivemos debaixo desta graça dele e do poder do Espírito Santo, vivendo de acordo com a sua palavra, avançando pela fé. Primeira verdade de alguém que vive esta vida avançando pela fé. Primeira verdade do texto é que a soberania está na mão de Deus. O controle, a chave, o destino da minha vida e da sua vida está na mão de Deus. O texto diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito. Aqui fala de derramamento, aqui fala de controle, aqui fala da reserva celestial, da abundância em Deus. Não importa a crise, não importa quem está exercendo o domínio na terra, não importa quem está dizendo eu mando, eu posso, eu faço. Deus está dizendo: eu derramarei. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode determinar o que Ele quer fazer, sem pedir permissão para ninguém, sem pedir autorização para ninguém, sem ouvir se é o momento apropriado, se é o momento propício, se vão deixar ou não vão deixar. Deus está dizendo: e acontecerá depois destas coisas, eu derramarei. Irmãos, eu estou assim preocupado com um tipo de evangelho
que está sendo pregado na televisão, nas rádios, principalmente nas mídias sociais, um tipo de evangelho onde os próprios pregadores parece que enlouqueceram, onde eles estão olhando para a terra, mensagem tirada da terra, mensagem olhada e examinada, baseada na sociologia, na história, na economia, na filosofia, e há um negativismo nas mensagens pregadas pelos pastores, evangelistas. E Deus colocou no meu coração, quando eu li esse texto, dizendo: andar pela fé é você crer que a chave da torneira do controle está no céu. Eu derramarei. Deus está no controle. Não importa quem é o presidente, não importa quem é o juiz, não importa quem é os componentes do Supremo, não importa se o pessoal acha que manda ou desmanda. A nossa fé, meu amado querido irmão, a nossa fé, ela tem que estar firmada no Deus que tem a chave da torneira espiritual. Eu derramarei. Andar pela fé é você crer que em qualquer tempo Deus está no controle. Não importa o que está sendo dito, falado. Para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra no céu. Não sei se vai se cumprir as previsões jurídicas, econômicas e financeiras. Não sei o que está sendo anunciado por aí vai acontecer. Agora, eu sei que todas as palavras que estão escritas em Gênesis, em Êxodo, Levíticos, em Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, até Apocalipse, nenhuma palavra cairá por terra, porque Deus está no controle. E é Deus, unicamente Deus, que controla as bênçãos que são derramadas sobre a sua vida, e mais ninguém. Ninguém pode dar teco na tua vida, ninguém pode dizer que vai ou não vai acontecer, ninguém pode dizer se você vai casar, descasar, ficar solteiro, que a tua família vai acabar, que você vai morrer pobre, miserável, que não vai ter comida. Não! Só quem tem autoridade é Deus do céu, bradando e dizendo: eu derramarei, eu farei. Primeiro, é a soberania de Deus sobre o nosso destino e o nosso futuro e o propósito que Ele tem para nós. Só Deus. Segundo lugar, Deus tem a solução e a resposta para a tua vida, para a tua família, para a igreja, para o mundo e para tudo que vai acontecer na terra. Deus já tem a resposta. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória a Deus e aleluia. Deus está dizendo: e acontecerá depois disso, que eu derramarei do meu Espírito. Você sabe que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus e assim como o Pai. Deus é o Deus soberano, manifesto e revelado a nós em três pessoas: a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai revelado e identificado no Antigo Testamento, o Filho manifesto, encarnado e andou entre nós, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Escute, o Pai elabora o plano, o Filho executa, e o Espírito Santo dá vida ao plano de Deus. Que na revelação bíblica, quando não tem solução, quando aparentemente não tem nenhuma saída,
Deus se manifesta e vem através do seu Espírito. Mas Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem o verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Entre o verso 1 e o verso 2, há um abismo infinito de tempo, que nós não podemos deduzir. Onde houve a rebelião satânica, a terra recebeu toda a soberania de Deus e o julgamento de Satanás. E a terra ficou sem forma e vazia. Por quanto tempo? Eu não sei. Mas aí quando você lê o verso 2, diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, aquela terra destruída, sem forma, no original o Espírito Santo estava ali como que chocando, produzindo vida no caos. Em toda a Bíblia, quando Israel sai do Egito e Moisés reclama do grande trabalho, Deus disse: eu tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre os 70 anciãos, e eles vão te ajudar nessa demanda. Jesus disse que ele viria na unção e no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, que ele foi gerado no útero de Maria pelo poder do Espírito Santo. No batismo nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus, ele realizou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi entregue à morte, e ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E antes de partir, Jesus disse aos discípulos: eu rogarei ao Pai. João capítulo 14, verso 16: e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro é semelhante a mim, igual a mim, porque ele é o mesmo Deus, igual ao Pai e ao Filho. E ele não habita no mundo, porque o mundo não vê nem o conhece, mas ele habita convosco e estará dentro de vocês. Quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. Por isso que ele falou em Atos 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Por isso que ele disse: não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Veja o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, aquele Pedro medroso, inseguro, que negou Jesus, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele prega, e no primeiro sermão ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus, depois 5.000, e depois milhares, e a igreja alcançou o mundo inteiro, por causa do poder do Espírito Santo. Quando a gente reclama para Deus, dizendo: Deus, o mundo está ruim, eu estou acabado, minha família não presta, essa vida está terrível. Na verdade, você não está falando nada de novo para Deus. Deus disse que o mundo vai de mal a pior. Nos últimos dias o amor esfriaria, seria preparado o palco para o anticristo e o falso profeta. Se o arrebatamento da igreja for hoje ou amanhã, o anticristo e o falso profeta já estão na terra. O organismo da trindade satânica já está tudo preparado. Aí você diz: então, pastor, se acabou tudo. Não, Deus disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. A solução não é emprego, a solução não é casamento, a solução não é dinheiro, a solução não é roupa nova, a solução não é carro novo, a solução não é mais inteligência, a solução não é mais faculdade, a solução é o poder do Espírito. A solução Deus já deu, a solução é o Espírito Santo derramado. A solução é a glória dele na terra.
muita reclamação, pouca presença do Espírito, muita visão crítica e negativa, pouca presença do Espírito Santo. Se você está olhando mais o mundo, mais as pessoas, mais o diabo, mais os demônios, mais as coisas que estão à tua volta, então você está perdendo o foco. Mas quando você olha o Espírito de Deus derramado na tua vida, então você compreende e está dizendo: Senhor, Tu estás no controle. A solução Deus já deu, não vai dar não, Ele já deu. Fala para o teu irmão: a solução Ele já deu, Ele não vai dar não outra solução. Qual é a solução, pastor? É ser cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Crente lata vazia, fazendo muito barulho, reclamando da vida, está perdendo a solução de Deus, que a solução é o Espírito Santo. Deus não vai te poupar de tribulação, Deus não vai te poupar do sofrimento, Deus não vai te poupar da prova, Deus não vai te poupar dos demônios, Deus não vai te poupar de enfrentar a Satanás. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja que foge do problema não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja que parte para cima do diabo. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, se vocês tomarem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Por que ele vai fazer? Por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, falaram mal de mim. Você pensa que veneno aqui é chumbinho, veneno de comida de rato? Não, o veneno aqui é amargura, é raiz azeda, é a inveja, é alguém que puxa o teu tapete, é alguém que fala mal de você, é alguém que não te reconhece, é alguém que te joga para baixo, é alguém que te inferioriza. Mas Deus está dizendo: se você tiver o poder do meu Espírito, você não vai ficar envenenado, porque você vai ter a presença do meu Espírito na sua vida. Quem está entendendo a palavra de Deus? Avançando pela fé. Número 1, Deus está no controle, é Ele que derrama. Número 2, a resposta Deus já deu, não virá outra. Ele já deu o seu Espírito Santo. Terceira, sabe o que eu aprendi nesse texto? Escute: nós viveremos o melhor dos nossos dias nos piores tempos. Diga: na soberania de Deus e no poder do Espírito Santo, eu viverei. Eu viverei. Diga assim: não sei como, mas eu viverei o melhor dia, os melhores dias, nos piores tempos. Toda palavra profética, ela tem um cunho histórico. Toda palavra profética, geralmente ela tem 3 tempos. Pode ler os textos proféticos. É uma profecia imediata. Geralmente o profeta estava vendo e dando uma resposta para os problemas dos seus dias. Geralmente aquela profecia estava relacionada com algo imediatamente depois, posterior. Mas as profecias bíblicas, não todas, algumas fecharam no passado, mas a maioria delas estão abertas, como é o caso de Joel. Quando você lê o livro de Joel, você não tem uma pista concreta, o tempo em que ele foi escrito. Talvez na soberania de Deus e na sua presciência, ele deixou isso em aberto para nós. E os estudiosos quebram a cabeça para entender qual foi o período em que Joel profetizou.
E alguns colocam essa profecia entre o período do reinado de Joás, mais ou menos 805 a.C., até a volta da Babilônia, mais ou menos pelo ano 500 a.C. Um espaço aí de quase 300 anos, mas é muita coisa. E por que Deus traz a palavra através de Joel? Porque estava acontecendo nesse período pelo menos 4 coisas terríveis. Uma praga de gafanhotos. Se você ler o capítulo 1, uma praga de gafanhotos estava consumindo a terra e consumiu a lavoura toda quase de Israel. Paralelamente a isso, estava acontecendo uma grande seca. Se você ler o verso de número 17, diz assim: as sementes secaram, do capítulo 1, verso 17, debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. O gado não tinha água para beber, no verso de número 19. Mas, para completar a história, gafanhoto, seca. E onde tem seca, o que é que tem? Fogo. É o que está acontecendo no Canadá. Terra seca, umidade quase que baixa. E diz o texto que tudo estava pegando fogo. E o verso de número 18 diz assim, 19: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti. A crise era tão grande que até para os animais selvagens não tinha comida, não tinha água, o fogo estava devorando tudo. Para completar tudo isso, a crise econômica, crise política, tudo estava fora do controle. Se você ler o verso de número 2, diz assim: preste atenção, Hélios, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais. Aqui velhos, anciãos, se referem àqueles que são mais maduros. Naquela época, as faixas etárias eram distribuídas entre os filhos, as crianças. Essa questão da adolescência já vem dos nossos dias. Era crianças, os jovens que iam até os 30 anos, e a partir dos 30 anos, já eram chamados dos anciãos, dos velhos, os comandantes. E o texto diz que a crise era tão grande, que não havia nenhuma perspectiva de vida econômica, política. Os políticos não sabiam o que fazer, qual a resposta dar. Mas eu acho lindo que está escrito aqui no verso de número 28. E acontecerá depois disso, que eu derramarei do meu espírito, mais do que emprego, mais do que dinheiro, mais do que status, nesses últimos dias. E Joel profetizou para os seus dias, mas a promessa de Deus, conforme foi explicado pelo apóstolo Pedro, era para os seus dias do Pentecostes, mas a profecia é para os nossos dias. Derramarei do meu espírito sobre o Brasil, sobre a Ásia, sobre a Europa, sobre toda a humanidade. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração mais abençoada. Nós somos a geração que vai ver Deus operar aquilo que Joel sonhou, aquilo que Pedro sonhou, aquilo que os apóstolos sonharam. É a nossa geração. Hoje, eu vi uma mensagem que eu fiquei revoltado. Um pastor convidado para pregar numa convenção. E o início da mensagem dele é assim: queridos, eu fui convidado para pregar aqui na convenção, mas eu orei por uma palavra,
E eu quero dizer que nós estamos tendo a pior geração de crente da história. Eu fiquei pensando, qual é a igreja que esse cara frequenta? Aonde é que ele anda? Ele não está vendo esses adolescentes cantarem aqui? Não está vendo esses homens louvarem a Deus? Eu voltei para fazer faculdade, estou fazendo psicologia, voltei no 3º ano. Quando eu estudei em 2005, na mesma faculdade que eu formei em Direito em 2005, eu era o único crente da minha sala, enfrentando uma galera toda. E eu voltei agora para estudar. E eu disse, meu Deus, será que a batalha é a mesma? Só eu sozinho de crente. Na segunda aula descobri que tinha uma pastora da Ilha do Marajó. Na outra aula descobri que tinha uma pastora da Quadrangular. Na outra aula eu fui descobrir que quase 20% da sala são de crentes lavados pelo sangue de Jesus. Aí você diz, pastor, mas tem gente que não presta, e muito. Mas no ministério de Jesus tinha um lá que era Judas, ladrão, bandido, no meio dos 12. Faça a proporção aí, se a média for 10%, 10% da igreja está estragada. Mas eu não vou dizer que porque tem 10% estragado, que essa é a pior geração. Não, essa é a melhor geração. Apesar do aborto, apesar do divórcio, apesar da ideologia de gênero, apesar de gente propagar que o mundo é ateu, que Deus não existe, que a palavra é relativa, que a palavra não é mais a palavra de Deus, que Deus não está no centro, mas o homem está no centro. Há uma geração se levantando. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quem está entendendo? Ontem recebi a foto do meu netinho, 7 anos de idade, tem um Davi? 7 anos de idade. Eu estava passeando e ele mandou uma foto pelo celular do pai, e com uma bibliotecazinha dele, uma estante, cheio de livros. Eu ia colocar o áudio dele para vocês, na estante. E com as biblinhas deles organizadas. E ele disse, vovô, eu quero livros de historinha bíblica, eu quero mais bíblias, e eu quero aprender a palavra de Deus, porque eu quero fazer a obra de Deus. 7 anos de idade. Deus não é boicotado por você. Deus está levantando uma geração poderosa, que vai fazer mais do que o diabo, mais do que o inferno. Irmãos, a gente está vivendo o que está acontecendo no Brasil, está todo mundo assustado, em alguns momentos até eu. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Deus está no controle. A solução Ele já deu. E Ele está dizendo, vocês verão os melhores dias dos piores tempos. Eu estou dizendo, Deus, levanta na minha casa. O próximo pregador, levanta no meu lar. Saia das minhas entranhas, Senhor. Quem está desejando isso, levante as suas mãos. Porque Isaías 44, verso 3 diz, derramarei água sobre o sedento, corrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro dirá, eu tenho por sobrenome o nome de Jacó. Quarto lugar, escute, quarto lugar,
Deus me disse assim: eu gerarei uma geração espiritual. Eu quero que você leia aqui, porque a gente lê e não presta atenção no texto. Vossos filhos e filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão sonhos, e os seus jovens terão visões. O que há de diferente e igual entre crianças, jovens e velhos? Deus não está falando aqui de faixa etária. Ele está falando aqui de geração espiritual. Deus está dizendo que entre as crianças, entre os jovens e entre os velhos, independente de idade, Ele vai levantar uma geração espiritual que vai fazer a diferença nesses últimos dias. Nós veremos crianças sendo usadas por Deus de forma extraordinária. Nós veremos jovens que não se entregarão ao pecado, nem à prostituição. Nós veremos velhos que não estarão desanimados diante do mundo. Uma geração de Deus, uma geração em toda a terra. Escute. Para que nós precisamos do Espírito Santo para falar? O texto diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar é falar. Observe que aqui no texto, Deus não fala de algo mirabolante, como nós falamos de outro mundo. Escute, você vai entender. Eu derramarei sobre vocês o meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas falarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Ninguém precisa do Espírito Santo para sonhar. Basta tomar 1 litro de açaí com jabá e charque, que você vai sonhar muito. Você não precisa do Espírito Santo para ter visão. Se você quer aprender sobre visão, contrate um coach. Ele vai te ensinar a estabelecer propósito, meta, visão. Você vai evoluir como pessoa. Falar. Aprenda comunicação, faça um curso de homilética, de oratória. Você vai aprender a falar. Você não precisa do Espírito Santo. Mas observe que aqui nesse texto, Deus ele não fala em milagres. Ele não fala em dividir rios. Ele não fala em fazer paralítico andar. Ele disse que a vinda do Espírito Santo na minha vida vai fazer eu falar, vai fazer eu ver e vai fazer eu sonhar. Escute. Eu demorei para entender isso aqui. Eu disse: Espírito Santo, por quê que eu preciso de ti para falar? Aliás, tem gente que precisa do Espírito Santo para parar de falar. Tem gente que precisa do Espírito Santo para parar de ver coisa. Mas aqui o Espírito Santo me disse: essa geração que eu estou levantando, eles vão profetizar a vontade de Deus. O que sair da boca deles serão como rio de água viva. Eles serão como a árvore da vida. Eles serão como fonte de mananciais. Naquela casa morta, deserta, quando o filho se converter, ele era um drogado, um viciado, um prostituto. Ele vai se converter a mim, e eu vou enchê-lo do meu espírito, e a boca dele vai se encher de graça. Ele será uma fonte de água viva. Quem está entendendo? Aquela mulher negativa, pessimista, que não acredita em nada, nem na família, nem em si mesma,
mas eu encherei do meu espírito. Eu vou abrir a torneira e vou derramar sobre toda a humanidade. E a água está caindo. Quem quiser minha água, eu vou derramar. Ela vai lavar os olhos. E essa pessoa vai ver o quê? Essa pessoa vai ver os possíveis de Deus. Vai ver o sobrenatural. Essa pessoa vai ver o potencial nos seus filhos, na sua família, no seu marido. Vai ter discernimento de Deus. Essa pessoa vai ter projetos de Deus. Deus está criando uma geração que vai visitar o seu trono. E Ele vai mostrar as revelações do que Ele vai fazer nesses últimos dias. Deus está no controle, Ele é soberano. A resposta Ele já deu, o poder do Espírito Santo. Há uma geração que Ele está levantando, e eu estou dizendo: Deus, eu quero ser essa geração. Deus está dizendo: eu vou te dar graça para falar. Eu vou te dar unção para ver. Eu vou te dar autoridade para sonhar. Quem anda pela cidade de Marituba e só vê favela, só vê drogados e menospreza Marituba e não ama esta cidade, é porque não recebeu ainda essa unção. Mas quando você recebe a unção de Deus, você tem a palavra certa para libertação. Você tem a visão certa para ver que há um Deus maior na tua vida do que aquele que está lutando contra você e destruindo as lutas e as vidas que estão na tua família, ou na tua rua, ou na tua casa. É os nossos dias. São os nossos tempos. E o que eu acho lindo em Deus, que Deus é tão detalhista, que Ele diz assim: e sobre os servos, e sobre as minhas servas, eu derramarei do Espírito. Aqui, servo, se você for para o original, é escravo, é o cara acorrentado, que não tem valor, não tem nome. Geralmente era escravizado porque ele era pego em um outro povo, e o povo dominante trazia ele, escravizava, matava a cultura dele, matava tudo que ele tinha de identidade, se tornava servo, escravo, sem direito a nada. Pense em alguém pisado, inferiorizado, que está no nível mais baixo da sociedade. Deus está usando aqui uma simbologia. O texto, Deus está usando uma simbologia para você entender. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus está dizendo: não importa se você não tem nome, não importa se você é da baixada, não importa se ninguém acredita em você, eu te levantarei. Eu te encherei do meu espírito. Se você quiser, eu te usarei. Eu quero viver neste tempo. Diga para Deus: Deus, eu creio que eu sou esta geração. Eu creio na tua soberania. Eu creio, Senhor, que o teu Espírito é a resposta para a minha vida. Diga: Senhor, gera na minha vida esse homem ou esta mulher. Queridos, nós podemos exercer, e enquanto tivermos condições de aproveitar tudo que está disponível para nós aqui neste mundo, faça faculdade, estude, trabalhe, se esmere. Se possível, tenha sua casa, tenha seu carro, se possível. Mas eu vou dizer para você, esse não é o sonho de Deus para a tua vida.
Você é a geração do arrebatamento. Casa vai ficar, carro vai ficar, título vai ficar, nome vai ficar. Nós não podemos fazer coro com os desesperados. O mundo está acabado, o mundo está destruído, o Brasil está desgovernado. O que é que vai ser da minha vida? Eu estou perdido, está nada! Coloque a mão aí na sua boca. Diga: eu tenho a palavra para a minha vida, para o meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, somente o que for boa para edificação. Você não é profeta da derrota, da desgraça, da miséria, da condenação. Você é profeta da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da vitória em nome do Senhor Jesus. O que é que você está vendo? Sinceramente você vê o céu? Sinceramente você vê os anjos? Sinceramente você vê a presença de Deus aqui neste lugar? Sinceramente você precisa dos instrumentos musicais ou das luzes para melhorar você? O que é que você está vendo? Com o que você está sonhando? Eu não sei o nível da sua dor, mas eu sei que Deus está no controle da tua vida. E eu sei que Deus fará você viver o melhor nos piores tempos deste mundo. Deus fará na tua vida. Quem crê nisso? Quem quer ser este homem, esta mulher, avançando pela fé?